E eu quero falar um pouquinho sobre a questão relacionada à reunião do MST que acontece nesse momento com o presidente da República. O MST está questionando os números que são trazidos pelo governo sobre assentamentos e sobre regularizações e está falando que o governo não está entregando a reforma agrária que era esperada diante da conexão que existe entre PT e MST ao longo de décadas. Como é que se avalia essa reunião e principalmente a necessidade de se discutir isso hoje, agora, nos momentos atuais, hein, Gustavo Segré? Eu não sei qual seria a prioridade do governo e do presidente em relação ao MST, mas existe sempre uma colocação, como se fosse uma fórmula, entre a expectativa de qualquer um de nós, nesse caso do MST, que confronta a realidade. E no meio, a diferença entre a expectativa e a realidade se chama frustração. O MST está frustrado. Esperava, tinha expectativa que o governo entregasse alguma coisa e, segundo o MST, o governo não entregou. Passaram 2 anos, já está na segunda metade do governo e o MST está vendo que o tempo vai passando e nada está de acordo com o que ele esperava. Não tenho a mínima ideia se a expectativa era muito elevada ou suficiente como para atender as necessidades planteadas pelo MST. Mas fica uma coisa muito clara, o MST não está conforme e o governo está dando uma importância ao MST que, na minha opinião, não deveria ter. O MST não existe como organização, não tem CNPJ, então não tem uma representatividade social como que aparente ter. São opções do governo. Mas me parece que não é bom dar tanta importância ao MST neste momento em que a economia não está tão bem quanto parece. Fábio Piperno, que tipo de recado que o presidente da República pode dar a partir daquilo que ele definir e comunicar depois dessa reunião com o MST, baseado no que foi trazido aqui pelo Gustavo Segré? Não seria o momento de se discutir reforma agrária com questões econômicas batendo a porta aí do presidente da República há algum tempo? Veja, o governo tem que conversar com todos os setores da sociedade. O MST fez parte, inclusive, da base de apoio que ajudou a eleger o presidente. Isso não dá ao grupo também, eu diria que, o direito de querer impor as suas vontades, desejos, sobretudo metas. O governo tem outras metas, o governo tem outras prioridades. E, aliás, ele tem dito isso desde o começo, porque desde que esse governo começou, há sim uma série de ruídos e atritos com o MST. Eu acho que já passou o momento, e é bom que o governo deixe isso claro mais uma vez, e talvez definitivamente, que o governo não vai fazer o que o MST, tudo que o MST deseja. Ele vai fazer o que é possível. O que você acha, hein, Zé Maria Trindade? Ali no documento que foi encaminhado, o MST questiona, pressiona o governo para assentar 100 mil famílias sem terra acampadas e a luta para demarcar os territórios indígenas e reconhecer os territórios quilombolas. O Segré tem razão, é outra mula sem cabeça, né? Todo mundo diz que existe, mas na verdade não existe um documento, não tem uma sede nacional do MST e agora está sendo, mesmo não existindo, está sendo recebido no Palácio do Planalto. Olha, o governo, ele emite mensagens. Mesmo que não mudando nada, o simples ato político de receber o MST no Palácio do Planalto, olha, a agenda de um presidente da República, de ministros, né, é uma agenda muito requerida, há uma demanda muito grande. Ao receber, está fortalecendo. É impossível, né, assentar todas as famílias que querem o MST, porque as famílias não querem ser assentadas. O jogo é político, é um discurso político e não dá para colocar as pessoas mais numa fazendinha sem possibilidade de escala. Isso é difícil, isso não é lucrativo mais, porque a concorrência é muito forte. Ao criar uma galinha ali no terreiro, sem tecnologia, sem investimentos, o produtor estará concorrendo com frango congelado, que ninguém sabe de onde veio, ou seja, isso é um mercado, né? E vai para o interior, assim como a vaquinha dele, que dá 1 litro de leite por dia, concorre com a vaca que dá 45 litros de leite por dia. Ou seja, o mercado não leva mais em consideração o pequeno dessa forma, sem tecnologia e sem investimentos. Se o governo quisesse mesmo ajudar, poderia investir na agricultura familiar,
que essa sim não é tão pequena como o MST e poderia melhorar e muito a qualidade e o preço dos alimentos no Brasil. Mas é uma ação política do presidente Lula que está fazendo, nos últimos dias, várias ações que indicam ali uma reaproximação com o núcleo duro do PT e a base ideológica mais forte. Interessante, Zé. E aí eu gosto muito quando a nossa audiência participa de temas. Eu recebi aqui uma pergunta até diretamente para o Piperno, quando você comenta, Piperno, sobre a importância do governo manter diálogo com diferentes setores, inclusive com o MST. E aí o Thiago Vieira, que é lá da Bahia, mandou uma pergunta. Qual a real importância do governo continuar fomentando movimentos como o MST? Então, ele não está fomentando. Ele, de alguma forma, ele reconhece a atuação, até porque a gente está falando de um movimento que tem 40 anos. E é um movimento que vai continuar existindo, independentemente da vontade do governo. Se o governo amanhã depois decide romper com o MST vai continuar existindo da mesma forma. Então é importante conversar. Até porque o governo já sentou, segundo os números oficiais, 71 mil famílias. Então é bom que o MST também entenda isso. Fala, Gani. Pois é, Evandro, né? O movimento existe há 40 anos, mas durante esses 40 anos muita coisa mudou, né? Logo no início, a aceitação do MST pela sociedade era muito maior, havia uma espécie de legitimidade de que havia muita injustiça no campo e era necessário a reforma agrária. Com o passar do tempo, as coisas começaram a se modificar, o MST também com uma série de invasões, né, de propriedade, cometendo muitas vezes crimes ali nessas invasões, até crimes ambientais. A sociedade começou a ficar contra o movimento, né? E hoje uma aproximação do governo com o movimento, evidentemente que traz um risco de imagem para o governo, já numa situação cuja popularidade do governo não está das melhores. Muito pelo contrário, o índice de desaprovação é maior do que o índice de aprovação. Portanto, conversar com o MST traz um risco político para o governo e a popularidade do presidente.